Olá, boa noite, já são, ou melhor, são 20 horas e 31 minutos, 8h31 da noite desta terça-feira, deste dia 4 do mês de julho, do ano da graça de 2023. Estamos começando aqui pelo Instagram, exclusivamente essa transmissão somente pelo Instagram, no @Budstoking. Então, para você que está e começa a nos acompanhar a partir de agora, o nosso boa noite e a nossa live tradicional ou costumeira, né? Das noites de segunda-feira, onde a gente fala sobre lei e direito. A cada segunda-feira, um tema, uma área do direito diferente. Como a nossa convidada das noites das primeiras segunda-feiras de cada mês, a doutora Aline ontem não teve possibilidade de estar com o programa, de estar na nossa live, estar com a gente então resolveu adiar para a data de hoje, para terça-feira, para esse dia 4 de julho. A nossa live começa excepcionalmente nessa terça-feira, e como sempre, falando sobre lei e direito. Tá? A nossa convidada, então, como já frisei anteriormente, é a doutora Aline Araújo, advogada especializada ou especialista em direito de família e concessões. Ela fala diretamente de Goiânia, capital de Goiás, e sempre está com a gente aqui nas noites de segunda e hoje, excepcionalmente, terça-feira, né? Antes da gente entrar em contato com ou receber a doutora Aline, eu quero lembrar que hoje, ou esse dia 4 de julho, já se passaram aí 185 dias do ano 2023. Para ele acabar, faltam 180. A lua é cheia hoje. Então tá, estamos só aguardando aí a solicitação da doutora Aline para entrar com a gente. Já verifiquei aqui. Você pode participar para falar hoje com a doutora Aline, como sempre. E depois, no restante, nós iremos, do restante do tempo, ela vai tirar algumas dúvidas aí dos internautas, da você que está nos acompanhando. Já está aí na tela. Lembrando que a nossa live de hoje, a gente transmite aqui pelo Instagram. Optou em fazer assim, as lives de lei e direito pelo Instagram. Depois, posteriormente, então, a gente coloca o vídeo lá no canal, no nosso canal Budstock do YouTube. Tá bom? Doutora Aline, boa noite. Seja muito bem-vinda. É uma satisfação poder falar com você. Mais uma vez só por mês, mas já está de bom tamanho, né? Boa noite, tudo bom? Tudo bem? Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui mais uma vez nessa live. Tá me ouvindo bem aí? Tá tudo certinho? Sim. Tá bom. Se não me engano, a gente vai dar continuidade ao assunto do mês passado, né? Sim, Vamos continuar falando sobre um pouquinho da importância do planejamento matrimonial, quanto sucessório, a gente usando como exemplo o caso recente, né, que está tanto na mídia, que é o caso do Gugu, que assim a gente vê tantos problemas que poderiam ser evitados, tanta demora, tantos problemas, se tudo tivesse sido organizado anteriormente, né, tudo tivesse ficado mais claro. Por falar nesse assunto do saudoso Gugu, eu tenho uma série de perguntas aqui depois, de dúvidas, se der tempo, né? Na verdade, a maioria dos temas que eu tenho aqui, das perguntas, das dúvidas, são relacionadas à herança, certo? Mas a gente deixa aí para a segunda parte da nossa live. Pois é, então, tem muitos casos, né, como esse aí do Gugu, né, doutor?
Muitos, muitos. É muito comum. Só que parece que quando vem de uma pessoa assim, que a gente tem como são pessoas instruídas, assim, não, pessoas que tinham assessoria jurídica, que tinham um conhecimento mais amplo, a gente espera Uhum. assim que se resolva, que esteja tudo certo. Mas a gente vê que é lei do engano. Isso não é comum em qualquer lugar, a qualquer tempo. Porque no caso do Google, por exemplo, hoje temos são três ações em curso, porque a do Thiago foi extinta, mas nós temos uma ação de abertura de testamento, temos uma ação de inventário e uma ação de reconhecimento de união estável da mãe dos filhos dele, que ele deixou de fora do testamento que foi feito em 2011, onde ele deixou 75% da herança dele para os filhos e 25% para os sobrinhos, que eram 5 sobrinhos, ficando 5% para cada um deles. São quantos filhos? São 3 filhos e 5 sobrinhos. Hum. A mãe já é falecida? Não, a mãe não é falecida. Eles se conheceram mais ou menos parece que foi na década de 80, onde ela trabalhava com ele, ela era assessora de palco dele, e aí eles começaram a namorar, se apresentavam como namorados. Quando foi. Aí nisso eles terminam, o Gugu aparece com outras namoradas e tal. Quando foi mais ou menos no ano de 96, ele apareceu inclusive para a revista Caras, que era mais comum, né? Na época não era tão comum a internet, e a revista dos artistas era Caras. Eles aparecem na praia, onde ele apresenta ela como a mulher dele, como a companheira, já que eles não eram casados. Aí ele fala que ela é namorada dele, que eles pretendem constituir família. Ou seja, ali preenche os requisitos da união estável, né? Que é constituir família, intenção de constituir família, né? União pública, que ela era apresentada para a sociedade como a esposa dele, a união contínua, duradoura, porque realmente durou. Só que quando foi mais ou menos em 96, em 2000, ela engravida do filho mais velho, que é o João Augusto, que hoje conta com 21 anos de idade. E aí, nisso eles depois tiveram as gêmeas, e quando foi mais ou menos em 2011, parece que eles tiveram uma crise, algo assim. Sei que nesse período é quando ele faz o testamento. E nesse testamento, na época, a lei permitia que você deixasse tudo para quem você quisesse. Hoje não. Hoje eu tenho que preservar a legítima. Eu tenho que deixar 50% do meu patrimônio para os meus herdeiros. Se eu tiver cônjuge, filhos, pais e os outros 50%, eu posso doar para quem eu quiser. Naquela época, não. E ele deixou ela de fora, ele deixou ela sem nada, mesmo ela sendo mãe dos 3 filhos dele. Ele deixou os 75% para o filho e 25% para os 5 sobrinhos. E aí nisso, aí aparece aquele suposto relacionamento dele com o Thiago, onde ele pede o reconhecimento da união estável e deixando a Rose mais uma vez de fora. Só que a ação dele já foi até extinta, porque o juiz entendeu que não preencheu esses requisitos da união estável, porque não era pública, ninguém não tinha conhecimento. Só que tem uma brecha também na lei do STF, que quando o relacionamento ele é homoafetivo, essa publicidade ela não precisa ser assim tão explícita às vezes. Porque tem muitos casos de relacionamentos homoafetivos que eles vivem mais, não é tão públicos. Então, nesses casos, mas mesmo assim, o juiz entendeu que não era uma união estável por conta disso. E aí nisso vem a briga da Rose, para ela ser considerada a companheira dele, como ele apresentava ela na TV, nas revistas, só que mesmo assim ele deixou ela fora do testamento. Aí o que acontece? Aí ele não reconhece ela como companheira, não deixa nada para ela, ele deixa uma pensão para a mãe, deixa para os filhos e nada. E, e nisso eles fazem um contrato de criação de filhos, onde como se eles fossem amigos, que os filhos parece que foram por inseminação artificial, né? E assim, falando que a guarda é compartilhada, que ela é. E aí nisso eles tipo uma pensão para ela.
Só que o que que acontece? Hoje, ela está pedindo o reconhecimento dessa união estável, que é como ela era vista como companheira dele. E se? Aí tá saindo na mídia aqui. Ah, foi reconhecido o testamento foi reconhecido e foi deixado de fora a companheira do Gugu. Mas não é bem assim. É porque na ação de inventário, quando tem testamento, primeiro faz-se a ação de abertura de testamento, para ver se esse testamento tem validade ou não. Então, o juiz ele entrou com a ação de abertura de testamento, o juiz falou, ok, o testamento preenche todos os requisitos, o testamento é válido, ponto. Por enquanto, a herança dele está da forma que está no testamento. Só porque a ação de reconhecimento de união estável, ela ainda não teve fim. Ela o juiz não falou se ela foi reconhecida ou não. Caso ela seja reconhecida, aí vai ser preservada a parte, aí esse testamento cai por terra, porque não preservou a legítima, que era 50% da Rose, do tempo que eles conviveram, né? O tempo que vai ser reconhecido nessa união estável, vai ter que voltar a ser dela e 50% dos filhos. Então, assim, era tão mais prático se ele tivesse. Não, a gente não. A gente não vive como companheiros, não declarasse isso para a mídia e fizesse um contrato bem feito, ou deixasse algo para ela no testamento, falando, não, a gente não vivia como companheiros, mas ele deixou nada, nada, nenhuma previdência privada e não reconheceu ela. Então, ela se sentiu assim, injustiçada, porque para ela é a companheira do Gugu, como ele a apresentava. Desculpa eu estar um pouco por fora da situação, mas parece que os filhos dele eram adotivos. Não, os filhos deles eram em comum, eram o mais velho, de 21, e tinham duas, Uhum, ela teve duas gravidezes, só que foi por uhum. inseminação artificial, mas eram deles mesmo, o Ah, material certo. genético era deles. Então você acha que essa história ainda vai muito longe, doutor? Então, agora pensa, ele faleceu em 2019, nós estamos em 2023. Já foram 4 anos. Agora, imagina se isso, o tanto de coisa que já virou, que já desvalorizou, às vezes já virou dívida, e tudo que poderia ter sido evitado se tivesse feito tudo certo, se tivesse planejado, deixado o testamento certinho, feito um contrato, se era união estável, se não era, mas não. E ainda e eles ainda estavam. E olha que confusão, porque ele faleceu, eles estavam nos Estados Unidos, né? Em Orlando. E lá não existe união estável, não é reconhecido. Uhum. Até para tomar frente das coisas, a sorte que o filho dele, que o filho era maior de idade, porque ela não poderia. Para a lei, ela não era nada dele lá. Então ela não poderia nem preparar as coisas do velório, o básico, assim. Porque ela Ah, tem então lá nos Estados Unidos não tem não funciona não tem a essa. lei da união estável, não é reconhecida. Ou casa ou não é nada. Pois é, e eu até pensei que era assim uma situação mais inédita, mas pelo que você vem nos contando aí, é bastante comum esse tipo de situação mesmo, né? Muito Por, comum. por por um detalhe, né? Uhum. E Deixar as agora coisas mais. tem outra questão do que o juiz extinguiu a ação do outro que ele se considera companheiro dele, só que ele entrou com recurso, ou seja, tem mais uma ação aí que vai dar mais uma enrolada. Então, assim, tem tudo para durar mais alguns anos. Uma coisa que poderia ser evitado, já ter sido programado, já ter sido resolvido antes. Como seria então a forma assim, bem correta de se fazer para não dar esse problema, doutor? Então, seria, vamos supor, eles. Não, nós não somos companheiros, não vivemos em uma estável, a gente quer ter filhos juntos, mas não temos nada. Tá. Então,
ele não tinha que apresentá-la como companheira. Ele não tinha, porque mesmo eles fazendo um contrato, porque o contrato que ele fez com ela dá a entender que eles não tinham nada e era um contrato tipo um combinado da criação dos filhos, valor de pensão e tudo. Só porque a lei, nenhum contrato, ele pode passar por cima da lei, do que realmente é. E a união estável, ela é um instituto do direito de família. Então, se eu preencho, é igual a questão do contrato de namoro. Não adianta eu ir lá e fazer um contrato de namoro do jeito que eu quero, se eu entro no, se eu preencho todos os requisitos da união estável. Se eu faço um contrato de namoro, mas eu tenho uma união pública, união contínua, duradoura, com o objetivo de constituir família, vai ser união estável. Não vai ter validade esse contrato. Ele é nulo, entendeu? Então, nesse contrato não ficou, mesmo dando a entender que eles não tinham nada, eles aparentavam ter uma união estável. Então, ele devia ter deixado algo para ela em testamento, ter preservado a legítima, que era a parte dela, feito o contrato de não estável, falar, não, tá, vamos ver aqui, quando é que a gente foi morar junto? Quando que a gente encerrou essa união? Vamos resolver? Vamos fazer o contrato? Que já estaria, não, união estável de Rose e Gugu, de 2001 a 2011, vamos supor. Daí ela teria direito do patrimônio dele nesses 10 anos. Agora, não, ficou tudo. Não sabe até onde foi namoro, quando começou a união estável, quando terminou, porque ficou tudo confuso. Não fizeram um contrato não estável. No testamento ele colocou, deixou nada para ela, como se tivesse nada com ela. Ainda tem esse contrato e essa confusão toda. Você falava aí que eu acabei, desculpa, não prestando atenção, é que naquela época o que é que tinha que hoje não tem, ou não tem e hoje tem? Obrigação do que mesmo? É porque em 2011, vamos supor, você tem 1 milhão de patrimônio. Não, eu quero doar, eu quero deixar em testamento 1 milhão para um sobrinho meu. Você podia ir lá e fazer o testamento de 1 milhão para um sobrinho, mesmo tendo casado, tendo filho, você podia deixar tudo para quem você quisesse. Depois, foi logo em seguida, não sei se foi no ano seguinte, mudou. Porque eu não posso deixar minha herança toda para você. Eu tenho que preservar a legítima. Quer dizer, 50% são dos meus herdeiros necessários. Que se eu tenho cônjuge, se eu tenho filhos, se eu tenho que deixar preservar a legítima deles, que são 50%. Os outros 50%, aí eu posso doar para quem eu quiser, eu posso testar, doar, fazer para quem eu quiser. Se eu quiser deixar para um filho só, 50% eu deixo, mas os 50% tem que ser preservado. E na época não, às vezes seja um dos motivos dele ter testado 100%. Mas, com certeza, ele sabia da mudança da lei, porque ele faleceu em 2019, né? Ficou mais 8 anos depois desse testamento. E mesmo assim, ele não revogou e deixou do jeito que estava. Muito bem, já são 20h49, 11 para as 9 da noite. Percebi que muita gente entrou aqui na nossa live. Na maioria esmagadora aí são seus seguidores, não estou reconhecendo, embora não tenha muito, né? Então eu quero pedir para esse pessoal, se puder, se quiser, se inscrever no nosso canal. O link está lá na bio, tá? O pessoal vai lá e entra no canal, meu canal no YouTube, o canal Botstove, e por favor se inscreva lá, deixe o seu recado também. E esse vídeo depois nós vamos colocar também lá no canal. E na quinta-feira nós temos a nossa live falando sobre saúde, que a gente transmite pelo YouTube. Nós optamos em fazer as lives de direito no Instagram, exclusivamente, e também a live de saúde pelo YouTube. Né? Até porque, para evitar problemas de transmissão, que estava sendo uma constante em termos de áudio, vídeo e tudo mais. E assim ficou melhor, né? Eu tenho aqui a Luana, tenho aqui a Sirene, a Rayane, o Júnior, são tantas pessoas. A gente agradece esse pessoal, o Lúcio, né? Quem mais aqui? São tudo nome de nome das empresas ou coisa assim, a gente acaba não entendendo, né? O Lucas, a Ionara, Reila, né? Olha aí quantas pessoas assinando aqui, a gente, na medida do possível, vai assinando também, né? Então tá.
Doutora Aline, pois é, que situação complicada essa aí do nosso saudoso Gugu, né? Mas você acha que ela vai ter a Rose, né? Será Aham. que ela vai acabar se dando bem de alguma forma? Então, a minha torcida é para que ela seja reconhecida, porque assim, na minha concepção eu entendo que ela realmente era companheira dele e que ela preenche, aquele relacionamento preenche todos os requisitos da união estável, sem dúvidas. Uhum. Mas tudo é E possível, né? ah, Tudo é possível. Por isso que porque a gente aconselha de união estável, não é tão seguro quanto casamento. Se tivesse casado, não tinha esse problema. Não precisaria de reconhecimento, de dissolução, já estava tudo certo. Podia ter mas escolhido dividir bens, o relacionamento deles era desde 2011, é isso? mais ou menos. O primeiro filho deles, é de 2000, do ano 2000. Eles começaram a namorar em 96, mais ou menos. Hum, então, Hum. esse é um filho, todos eles foram inseminação artificial, é isso, né? Sim, uhum. O mais velho, então, já tem uma idade já de Tem que... 21. E aí tem as gêmeas. Eu não tenho certeza da idade delas, mas são menores de idade. Até a própria morte dele já está... É um caso meio complicado de explicar, né, doutor? Embora É, seja da área do pô. Mas diferenciado, foi mas... um acidente doméstico mesmo. E, lamentável. E agora essa coisa toda, né? É, e com certeza existem casos mais complexos ainda, pode aparecer até outra mulher, né? Apareceu um rapaz, né? O Foi? Thiago. Ó, não tô acompanhando esse caso. Apareceu um Hum, rapaz que diz ter um relacionamento com ele desde 2011, que coincide com a data que eles assinaram o contrato o combinado deles para a criação dos filhos. E aí esse rapaz alega, ele pede reconhecimento da união estável de 2011 até a morte do Gugu. Aí a ação dele em primeira instância, no juiz, foi extinta, porque o juiz entendeu que não preenche os requisitos da união estável. Porque um dos requisitos da união estável é a união pública, ou seja, é, se apresentar para a sociedade como companheiros. E não existia, ninguém sabia do caso do Gugu com o Thiago, apesar dele ter muita foto, cartas. Aí o juiz extinguiu. E ele recorreu. Só que agora ele recorreu. Aí a gente não sabe como que vai ser em segunda instância, se ele vai ter razão ou não. até vou lhe pedir aqui para sugerir um título para essa nossa live, né? Para depois de deixar lá. Talvez seria a fundamental importância de um testamento, ou seria isso? Um bom E de testamento? um planejamento Planejamento sucessório. Uhum. para que não ocorra problemas como esse aí do saudoso Gugu e tantos outros que se assemelham a esse também, né? É um planejamento sucessório, um planejamento matrimonial também, né? Que é os pactos antinupciais, que eles estão aí para isso, para evitar que esses conflitos. Mesma função do planejamento sucessório, para evitar os conflitos depois da morte, né? Com a herança, com o patrimônio que fica. E hoje com a internet tem tanta forma de provar esses relacionamentos, né? Que a pessoa mora aqui, mora ali, né? Sim. Tá ali, tá lá, e tira foto e faz imagem, né? É, antigamente já não era dessa forma, né, doutor? Isso, Mas hoje em dia, inclusive as provas assim, eu não tive acesso aos autos, isso é tudo que dos sites jurídicos mesmo. O dela é mais que eles saíram em capa de revistas, os programas, tem um programa do Silvio Santos que o Silvio pergunta para ele do filho dele que vai nascer, aí ele fala da Rose. Então, para ela, com certeza, é mais difícil essas provas, assim. Já não tinha tanta. Tirar foto era mais difícil, não era como hoje, que você só pega o celular, liga a câmera e te fotografou. Mas ainda. mas eu acho que ela não vai sair de mão abanando, não.
Espero que não, né? Três Vai, filhos, vai se muitos anos, né? arrastar um pouco. Então tá. Praticamente já levamos aí a primeira meia hora da nossa live de hoje, excepcionalmente nessa terça-feira. Eu quero lembrar você que a nossa live de Lei e Direito a gente sempre leva ao ar aí nas noites de segunda-feira. Mas ontem, né, doutora, não tinha como fazer isso na live, né? Tinha Foi compromisso toda minha. inadiável. Por isso que a gente está fazendo hoje, terça-feira, mas é sempre nas noites de segunda-feira. Tá chegando aqui a Camila dos Reis. Boa noite, Camila. Boa noite a todos aqueles que já passaram, já assinaram. E na medida do possível, a gente também manda aquele abraço e acena também. Doutora Olivia, vamos partir então para algumas dúvidas de hoje, uma coisa pesquisada aqui na internet. Vamos ver se dá o seu parecer aí sobre alguns casos que eu tenho aqui, que eu separei. Cristiane Martins, também está aqui. Boa noite, Cristiane. Seja bem-vinda. Sejam todos muito bem-vindos, né? A gente acolhe a todos porque a gente traz isso do tempo do rádio, né? Essa interação, sai do rádio, o rádio não sai da gente, né? Tem um caso aqui, ó. Meu tio faleceu há anos atrás sem deixar filhos. Esposa e seus irmãos também já faleceram. Fiquei sabendo recentemente que ele deixou uma considerável quantidade de ações de uma grande empresa. Aí essa pessoa pergunta, como faço para restituí-las? Somos muitos primos, todos sobrinhos desse cidadão que faleceu. Então, nesse caso, se ele não tinha direitos necessários, nesse caso vai para os sobrinhos mesmo. Ele precisa dar entrada na ação de inventário e pedir para o juiz oficiar a Receita Federal, bancos, todos os órgãos para ver o real patrimônio dele. Junta comercial, o juiz tem vários meios de fazer essa busca para ver o que tem para dar entrada nesse inventário. Porque a pessoa não faleceu, não tem Não filhos, a tem esposa direitos já necessários, aí faleceu. vai para os colaterais, que são os sobrinhos. Realmente ele deve ser herdeiro desse tio. E aí é dar entrada, ir atrás, fazer essa busca, ver se não tem, que às vezes até tem patrimônio, tem coisa sendo perdida, e o mais rápido possível fazer essa busca. Hoje em dia é mais fácil também, né? Com CPF, na Receita Federal, já pede aí uma nomeação de, sei lá, de inventariante para conseguir fazer buscas junto ao banco. Mas tem que agir para dar certo. E isso tem um tempo, doutora? Então, não. Só porque, Não? assim, geralmente depois de um prazo, que quando o juiz não encontra herdeiros, aí esse patrimônio vai para o Estado. Salvo engano, é de 10 anos. Uhum. Mas por isso é importante ir atrás. Então tá. Boa noite, Laurinda. Boa noite, Maria Vitória. Pessoas chegando aí, acenando, acompanhando a nossa live de hoje. Com a doutora Aline Araújo, diretamente de Goiânia, no estado de Goiás. Eu comecei a live e não perguntei como é que está o clima aí. Tá calor? Não tá mais fresquinho esses dias, É? tá? Tá mais frio. Tá O friozinho. frio aí, o frio aí na região de vocês, o que é? 20 20 graus? graus, 22, já tá frio. Já tá frio, né? 18 a gente já tá tremendo. Acho que deve estar aqui isso aí mesmo, deve estar uns 17 mais ou menos por aqui. Mas na madrugada cheguei nos 9 mais ou menos. Tem mais uma situação que eu tenho aqui. Se uma tia idosa, sem filhos, sem cônjuge, tem somente uma irmã viva, por parte de pai e mãe, e tinha outro irmão por parte de mãe somente, já falecido. E esse meio-irmão falecido tem filhos. Como fica a partilha de bens de uma irmã de pai e mãe viva e um meio-irmão falecido com filhos? Então, o que que acontece? Vai depender se esse irmão, não existe mais meu irmão para esses casos. Não tem mais. Irmão
não tem essa diferença para título de herança, de filhos. Então, o que que acontece? A gente vai ter que descobrir quem faleceu primeiro. Se esse irmão era pré-morto, ou seja, faleceu antes dela, o patrimônio vai todo para o outro irmão que ficou, para o único, pro irmão vivo. Mas vamos supor que esse irmão faleceu depois dela. Ela faleceu primeiro e depois ele. Aí a parte que era desse irmão falecido tem que ir para os filhos dele. Eles são herdeiros por representação do pai. Porque acontece na ordem de, vamos supor. Porque, em tese, o certo é faleceu fazer o inventário. Porque em 60 dias pode ser cobrada a multa. Aí, se essa tia faleceu e o irmão dela era vivo, então esse patrimônio tinha que ter ido para eles. Mas não, ele já era falecido antes. Então vai só para o irmão vivo. Aí não vai para os filhos dele. Se ele faleceu depois dela, pode ter sido uma hora depois. Que aí o patrimônio tem que ir para os filhos dele. A parte que seria dele. 50% para o irmão e 50% para os filhos dele. 5 filhos, 10% para cá. Aqui diz que já é falecido, né? Já era falecido. Então, já era falecido antes dela falecer. Isso. Então vai ficar tudo pro irmão vivo, sobrinhos não herdam. Meu Deus. Né? É, aqui, ó, uma tia idosa sem filhos, sem cônjuge, tem somente uma irmã viva. Uhum. Então vai tudo para essa irmã. É tudo para ela, né? É. O outro irmão por parte de mãe, somente, né? Mas é irmão, não tem mais esse negócio de meu irmão. É já falecido. Eu já tinha falecido. Ele é pré-morto. Então tá. Vamos para mais uma? Meu tio não casou no cartório, mas vive com uma mulher mais de 15 anos. Mas todos os patrimônios que ele tem foi herança dos seus pais. O casal, depois de ir morar junto, não construiu nenhum patrimônio junto, só tem o que os pais deixou de herança quando ele era solteiro ainda. Se ele morrer, quem tem direito a essa herança? Seguinte, no caso de herança, como eles só moram juntos, eles são o relacionamento deles é regido pelo regime da comunhão parcial de bens. Porque eles não fizeram pacto, eles não escolheram regime de bens, então vamos considerar a comunhão parcial de bens. Se eles divorciam, ela não tem direito a essa herança que ele recebeu dos pais dele, não, porque herança não comunica em vida. Mas quando morre, já não é regido pelo direito de família, é pelo direito das sucessões. Aí, em caso de morte, aí ela entra como herdeira dele, desse patrimônio que é objeto de herança. Peraí que eu não captei direito aqui. Porque a herança, ela não é, na comunhão parcial de bens, ela não é objeto de partilha, ela não comunica. Eu herdei, meu esposo herdou, o que eu herdei é meu, o que ele herdou é dele. Mas ele morre, aí mesmo que era herança, eu terei direito. Eu morri e eu tinha uma herança, daí vai ser partilhado com ele, sim. Porque são institutos diferentes, diferentes assim. Um é regido quando em vida e o outro é da sucessão, que é após a morte. Certo. Ah, tá. Agora vamos usar esse caso como exemplo. Ele fala, não, porque eu tenho herança e eu não quero que comunique com ela nem se eu morrer. O que ele poderia ter feito? Casado no regime da separação obrigatória de bens. Que na separação, da separação total de bens. Porque na separação total, ela seria herdeira dele, do que eles adquiriram, do patrimônio em comum deles, não da herança. Mas nesse caso aqui eles não têm O união estável nenhum patrimônio. parcial de bens. Só mora junto. Tudo. Suelene, boa noite, Suelene. E a Karine também estão aqui. Boa noite. Obrigado por estar com a gente. Meu tio faleceu em dezembro de 2022.
final do ano passado, né? Sem deixar esposa ou companheira. E ele não teve filhos. Seus pais já haviam falecido. Ele deixou 3 irmãs. Uma delas era minha mãe. Então, ela faleceu 4 meses após o meu tio. Então, em dezembro, faleceu em março, né? Uhum. Sou o filho único dela. Eu teria direito à herança que seria deixada para ela que não a usufruiu? Sim, porque eram quantos irmãos ele tinha vivos? Aí, vamos voltar aqui. Meu tio faleceu em dezembro de 22, sem deixar esposa ou companheira. E ele não teve filhos, certo? Seus pais já haviam falecido. Ele deixou 3 irmãs. Uhum. Uma delas era minha Então, mãe. Uhum. aí ele representa, ele é a cota que seria da mãe dele, passa para ele, porque ela morreu depois do tio, não foi antes. Diferente É, daquele caso que perguntou que a tia que já era pré-morta. uhum. Se no caso a mãe dele, que era irmã do falecido, tivesse falecido antes, então ele poderia tirar o Isso. cavalo no chumbo. Uhum. A cota que seria dela vai ser dele. Se ele tivesse irmãos, ele poderia. Se ele tivesse irmãos, ele teria que dividir a cota dela com o irmão dele. Mas como ele não tem, a cota que seria dela vai ser total dele. Aham. Uhum, uhum. Vamos para mais um caso aqui, mais um parecer. Sou casada pelo regime de comunhão parcial de bens. Não tenho filhos, nem netos, nem pais, nem avós. Tenho 2 irmãs maiores e em perfeita saúde. Quando me casei, já tinha uma casa e um apartamento. Quando eu falecer, pelo que entendi, o meu marido herdará tudo. Não é o meu desejo. Eu posso deixar um testamento deixando um imóvel para minhas irmãs? Pode. 50% do patrimônio dela, ela pode testar ou doar para quem ela quiser. Os outros 50 não tem jeito, vai ser dele. Como ela não tem filhos nem pais, vai ser só dele. Mas os outros, e se ela não fizer o testamento ou doação, nada, vai ser 100% dele. Se não Ela não, fizer, se ela não fizer igual ela pretende deixar para as irmãs, se ela não fizer uma doação ou um testamento, aí uhum. vai ficar o patrimônio todo para o cônjuge. É um caminho, é o testamento, né? Sim. Meu pai falecido deixou um apartamento como herança. Somos em 3 filhos. Só eu sou registrado no nome dele. Os outros não. Só que esses meus irmãos não foram criados pelo nosso pai, né? Sendo assim, meus irmãos não querem nada que diga respeito ao nosso pai e nem a nenhuma herança. Mas também não querem assinar nada referente a esse assunto. Nem querem falar sobre isso. Dizem que posso ficar com um apartamento, mas preciso da assinatura deles para assinar a certidão de nomeação de inventariante e futuramente o documento que eles abrem mão da herança. E eles nem querem falar sobre o assunto. O que faço? Não, mas pelo que eu entendi, eles não foram registrados em nome do pai dela, né? Não. Então, ela não precisa da assinatura, do aval dele, não. Ela pode dar entrada no inventário como única herdeira. Se eles quiserem, eles que vão ter que ir atrás pedindo o reconhecimento dessa paternidade. Até que prove o contrário, ela é a única filha e herdeira dele. Então, ela tem todo o direito de já entrar como inventariante. Ela pode fazer isso até extrajudicial, não precisa nem ser judicial. Pode fazer, procurar um advogado e fazer no cartório mesmo. É, sou, só eu sou registrado. Então, Tá, sou eu. ela é a única herdeira dele. Se Então não ele, há necessidade se de ele era correr solteiro, atrás de assinatura. não precisa. Isso. Mas se fosse. Se fosse, aí ela precisaria. Aí o que acontece? Ela teria que dar entrada judicial, já que eles não querem assinar nada. O juiz ia chamar eles no processo. Ia citar.
Se eles não aparecessem, provavelmente o juiz ia nomear como inventariante e ia dar. Aí o juiz ia reservar a cota deles, deixa depositar judicialmente quando eles quiserem ir atrás, mas o inventário tem que andar. Uhum. 21h11, mais uma pausinha para convidar o pessoal que está aí com a gente na live. Tem pessoal que passa, dá uma espiadinha e vai embora. Mas quem tá aí com a gente ainda, pedir para dizer que o link do meu canal está aí na bio do Instagram, tá? Então, pedir para que você entre lá no nosso canal Budstalk, deixe seu comentário lá e se inscreva no canal. Curta também, claro, deixe seu like, tá bom? Porque esse vídeo aqui, posteriormente, a gente vai colocar também lá no canal, certo? Deixa eu ver aqui onde é que nós paramos. Ah, ah, meu pai e meus tios, cada um receberam terrenos por herança do pai dele. Minha avó morava no terreno do meu pai há 5 anos. Há 5 anos meu pai faleceu, há 3 faleceu a minha avó. E agora meus tios não querem nos dar a casa, terreno, que é a herança do meu pai. Somos 5 filhos. O que temos que fazer? O terreno não está no nome do meu pai. O terreno não está no nome do meu pai. Queremos tomar posse da casa e vender. E agora? Eu não entendi se eles, em nome de quem que estava o terreno. Era da avó? Eu vou repetir aqui, peraí. Só vou dar de lado aqui. Meu pai e meus tios, cada um receberam terrenos por herança do pai dele, né? Dos Deve ter avós. recebido só de boca, então, né? Porque se não tá no nome dele. Minha avó morava no terreno do meu pai. Há 5 anos, meu pai faleceu. Há 3 faleceu a minha avó. Agora os meus tios querem nos dar a casa terreno, que é a herança do meu pai. Os tios não querem, né, nos dar a casa, que é a herança do meu pai. Somos 5 filhos. O que temos que fazer? O terreno não está no nome do meu pai. Queremos tomar posse da casa e vender. E agora? Então, se o terreno não tá no nome do pai dela, então ele não recebeu ele, né? Como herança. Se ele morava há muitos anos, eu proponho entrar com uma ação de uso capião, uma ação possessória. Se estava no nome da avó falecida, de onde o pai é um herdeiro dela, é entrar com inventário. Ela é herdeira representando esse pai, então ela tem legitimidade para dar entrada nesse inventário. Então, a chance deles conseguir é grande? Sim. Se for uma herança, se ainda estiver em nome dos avós que faleceram, é a herança do pai e ela é filha dele, que já faleceu também. Aí eu não entendi porque ela fala, meu pai recebeu um terreno de herança, mas depois ela fala que não está em nome do pai. Então deve ter sido um acordo oral. A avó falou, ó, essa parte é sua, mas nunca deve ter sido antes dela morrer. Porque aí deve estar. Se tiver no nome dos avós, vai entrar com ação de inventário mesmo. A, a, o grande problema das situações aí é esse negócio de boca, né? Verbal, né? Isso é muito Muito complexo, né? problema. Essa semana eu recebi aqui no escritório um contrato de doação. Contrato de doação. Era um patrimônio enorme. O patrimônio devia dar uns 3 milhões. Onde fizeram um contrato, assinatura, reconheceu firma. E assim, pela lei, se eu vou fazer uma doação de até 30 mil reais, eu posso fazer por um contrato particular assinado, ok. Mas acima de 30 mil reais é só por escritura pública. Tem que fazer escritura pública, tem que levar registro. Aí, aí me chega esse contrato. Eu falo, cara, isso aqui é um negócio que ele pode ser nulo e envolve um patrimônio grande. Pensa o problema que isso pode trazer. Foi feito assim, um contrato assinado, e acho que já tem uns 2 anos. E aí pensa, aí outros vai e fazem por escritura. Só que aí não registra.
Aí vai virando problema, porque as pessoas elas compram, às vezes compram imóvel e não pensa assim, ah, eu vou comprar, mas eu vou ter um gasto com escritura, com registro. Não, não, só escritura, depois registro. E é onde vem os problemas. Se essa pessoa que te vendeu, ela sofreu uma penhora, esse bem pode ser bloqueado. É muito. Então, assim, ou faz direito, bem feito, tem aquela despesa, ou não mexe, porque é problema. Já tem o jargão lá no cartório que a gente usa. Quem não registra não é dono. Então, assim, o registro, ele é o último ato. Depois que está tudo ok, registrou, pronto. Mas não, aí as pessoas querem ir no. Não, está bom, tá bom. As pessoas vivem como se nunca fossem morrer e não organiza nada. E aí, às vezes, você acha que está deixando um patrimônio para o seu filho, mas está deixando dívida, problema, uma coisa que vai demorar aí 10 anos para resolver. Pois então. Ah, outra questão aqui. Eu convivo e cuido de uma pessoa que é herdeiro de sua falecida esposa. E por eu viver com ele, ele passou a parte dele para mim, fez um inventário. Só que o imóvel é de herança. A pergunta é, tem como ele entrar com uso capião, mesmo ele sendo um dos herdeiros? Passou o imóvel para ela e É, ela não entendi bem a situação, eu vou repetir. Eu convivo e cuido de uma pessoa que é herdeiro de sua não falecida deu para entender esposa. se ela é cuidadora ou companheira dele. Cara, convive e cuida. É. Talvez cuide e mora com ele, mas não seja Uhum. companheira, né? Que é herdeiro de sua falecida esposa. E por eu viver com ele, Uhum. ele passou a parte dele para mim. Fez um inventário. Mas não Só que, existe inventário de pessoa viva. Não tem pois como é, ele ter feito esse inventário. estranho, Às vezes, será né? que ele fez uma doação? Só que o imóvel é de herança. Mas se é Então, dele, ele pode doar. Sim, se é dele, ele não tem problema, por ser de herança. por que é que usa o capião que eu não entendi? É. Essa nossa, Deve ter essa sido outro pergunta aqui. acordo oral, não feito. Não, não fez a doação, não registrou, deu só por boca. Aí é o problema. Né, que nós estávamos comentando agora, né? Uhum. A, a minha irmã faleceu, não era casada e nem tinha filhos. Tem uma casa que é de doação em usufruto. Porém, o doador faleceu. Sendo assim, o imóvel foi direto É. para ela. Só Uhum. que ela faleceu seguindo a hierarquia. Esse imóvel ia para os pais, onde os mesmos faleceram. Agora, para os irmãos, temos que fazer um inventário para vender esse imóvel. Ela tinha um namorado que sempre falava com ele, e não tinha direito a nada, pelo fato de ser doação usufruto. E agora? Então, depende como foi feita essa doação. Tem uma cláusula que a gente pode colocar no contrato de doação, que é a cláusula de incomunicabilidade. Isso significa o quê? Eu vou doar o meu imóvel, mas eu não quero que comunique com caso essa pessoa se case, caso ela seja casada, essa cláusula deve ter essa cláusula nesse contrato, para ela falar que ela sempre falou que o namorado não tinha direito por ser doação. Por ser, se for uma doação por simples assim, ele teria direito sim. Mas tem a possibilidade de ter essa cláusula que é muito comum, que é a cláusula de incomunicabilidade. Aí realmente ele não tem direito. E aí, se os pais dela forem mortos também, vai para os irmãos. Aí eles serão os herdeiros dela. Vai ser dividido em cotas iguais para os irmãos. Se for 3 irmãos, se for 4 irmãos, 25% para cada, e assim diante. Uhum. Bom, já são 21h21, 9h21.
praticamente já estamos quase encerrando a nossa live de hoje. Temos mais algumas perguntas ainda. Minha avó morreu em 2001 e ficou meu avô vivo. Mas queremos, os filhos, todos os filhos, vender o imóvel, uma fazenda. E com o dinheiro comprar uma casa para meu avô na cidade perto da família. Tem como vender o imóvel, mesmo sem meu avô ainda ter falecido, com o consentimento do mesmo e dos filhos? Sim, se eles forem casados pelo regime da comunhão parcial de bens, 50% desse imóvel vai ser do avô, que era o cônjuge dela, e 50% vai ser dos filhos. Se todos estiverem de acordo de vender e comprar outro, tranquilo. Se não, cada um pode vender apenas sua cota. E ainda Então, tem preferência que o outro herdeiro. só não poderia, no caso, como? É possível vender, só se ele não concordasse, porque 50% é dele e os outros 50% desses filhos. E aí, se alguém não concorda de vender, vão ser donos em condomínio desse imóvel. Todo mundo é dono, mas se alguém não concorda em vender, principalmente se essa pessoa for ele, que ele tem a cota maior, de 50%, aí não tem como vender. Muito bem. Vendemos, casal, né? Vendemos um imóvel em processo de uso capião. Quando termina um novo proprietário, terminar, o novo proprietário pode fazer a escritura direto para ele? Não, porque com o campeão a propriedade vai ser de quem entrou com a ação, né? Se tiver êxito. Mas eles podem fazer e depois vender. Mas direto não, porque se o campeão for deles, tem que ter a cadeia lá, tem que ter o lastro. Ela prossegue aqui. Ou é preciso fazer o inventário primeiro? Todos os herdeiros concordaram com a venda e assinaram. Ah, sim, aí faz Muda um alguma setor de coisa? direitos, então. É objeto de herança. Eu tinha entendido que era só uma ação de usucapião. Mas é objeto Hum, de herança, se todos os herdeiros concordam em vender, sim. aí já muda a história, né? É. A minha esposa vai vender uma casa de herança. Se não tem direito, por que tem que assinar para tomar conhecimento? Ela já tinha sua parte antes do casamento e agora vai vender. Boa pergunta essa. Muita gente pergunta, mas por que essa? Eu não tenho. Mas é pela questão que nós falamos. Ele não tem direito em caso de divórcio. Se for comer um parcial de bens, né? Mas vai que é um universal também, aí ele tem, sim. Mas a comunhão parcial de bens, que é o mais comum, ele não tem direito mesmo. Se eles se divorciarem, a herança, o que veio de herança, não é objeto de partilha. Mas vamos supor que ela morresse. Aí ele era herdeiro dela. Aí ele já tinha direito, aí ele já era um herdeiro. Então, por isso, ele tem que assinar. Tipo assim, não, tô assinando pra. Eu tenho ciência que se ela morresse seria meu, mas mesmo assim eu concordo em vender. Hum. Quero comprar um imóvel, porém a viúva do dono faleceu. Documentos do imóvel está tudo ok. Posso perder esse imóvel futuramente? É porque esse móvel vai ter que passar por um inventário, né? Ele vai ter que analisar bem se os herdeiros estão de acordo. Se tiver, ele já entra nesse inventário, já pode fazer uma sessão onerosa, mas é bom ver direitinho como que tá essa documentação, se estava no nome deles mesmo, se não tem dívidas, se tiver dívidas, esse imóvel às vezes ele pode perder. É bom ele procurar um advogado para fazer uma busca para não levar um prejuízo. Mas é Tudo bem, uma possível. pausa. Quero mandar um abraço para o doutor Davi Rodrigues, que já foi nosso convidado no Batistal de Saúde. E ele que trabalha com a medicina integrativa, está aqui acenando para a gente, acompanhando a live. Um abraço, doutor Davi. Tudo de bom? Obrigado por estar com a gente aí. Como vender a casa a qual já sou herdeira e com formal de partilha em sentença, agora eu não sei, é uma linguagem judicial, e com formal de partilha em sentença judicial. Tenho que fazer
fazer toda a despesa de escritura e registro e logo depois o comprador fazer tudo novamente? Sim, porque pelo que eu entendi já foi pedido formal de partilha, né? Essa é a última fase do inventário. Se tivesse sido no decorrer do inventário, ela tivesse feito uma sessão onerosa, às vezes era possível o juiz já liberar para sair em nome desse comprador. Mas como já está no último ato, vai ter que escriturar, registrar e depois fazer a venda. Muito bem. Nós temos mais umas 25 aqui, pode ser? Pode. Não, brincadeira, brincadeira. Olha aí, ó. Deixa eu ver aqui. Meu pai faleceu vai fazer um ano e não morava conosco, pois já tinha outra família. E tentei, por diversas vezes, conversar com a minha irmã em relação ao imóvel, sempre no intuito de regularizar o mesmo, mas nunca obtive sucesso. E ela sempre fala que o imóvel é da mãe dela. Até coloquei um advogado para fazer o inventário. Porém, não sei se é má vontade, preguiça ou qualquer outro motivo. Nunca teve sucesso em achar nada. Deixa eu ver aqui. Do imóvel. A pergunta é grande. E ele até me fala... Não está muito longa essa pergunta aqui, nós vamos deixar para outra hora. Deixa outra hora, que não vai dar. Está muito... Tá grande, está complexo. Vamos ultrapassar o tempo aqui. Mas se Ah, ela precisar de informação desse imóvel, é só ir no cartório de registro mais próximo do imóvel, com o endereço certinho, ela consegue uma certidão e vê em nome de quem que tá, quem é o dono, quem é casado com quem, daí ela já vai descobrir se ela tem direito ou não, se está no nome da esposa. Mesmo se estiver no nome da esposa, se for casado com a mesma parcela de bens, ela tem direito à cota dela como herdeira. essa é mais curtinha. Meus pais faleceram faz mais de 20 anos. Nunca foi feito inventário. Somos 10 irmãos. Nenhum dos irmãos reside na casa deixada pelos meus pais. Nenhum de nós tem condições de pagar o inventário. Essa casa pode ser vendida sem inventário, somente com escritura? E se 4 irmãos querem vender, mas 6 irmãos querem... Se 4 irmãos não querem vender, mas 6 irmãos querem vender. Como fazer esse caso? Eles também não querem dar a parte que cabe a cada um, porque não tem dinheiro. Aí como fazer? Mas o problema da falta de planejamento acessório, tá vendo? Às vezes o pai deixa aí um apartamento para um filho, que é até menor de idade, ele não tem dinheiro para fazer o inventário. E aí? Nesse caso aí, ela vai precisar da entrada e aí vai ser daquela forma, o juiz vai chamar os irmãos dela. Se eles não forem, a cota deles ficam reservada, mas o dinheiro ela vai precisar para fazer. Aí é tentar ver se o juiz autoriza a venda, se autoriza o pagamento das custas ao final, mas é bem complicado, porque ela vai pagar imposto, vai pagar custas, vai pagar advogado E e ela se continua aqui, doutora. Ela diz assim, o quintal é muito grande, cabe umas 5 casinhas. Se eu construir uma casinha nesse quintal para ficar independente, meus irmãos terão direito nessa casa de construir? E quais olha, são esses direitos? eu aconselho ela a não fazer isso não, porque não sabe o que vai virar esse inventário. Por enquanto todo mundo é dono. Não tem nada resolvido qual parte é de quem. E aí ela constrói lá, ou se ela quiser construir mesmo, ela guardar tudo de comprovante, tudo de nota fiscal que ela investiu, para depois ela conseguir ter direito a essa parte. Mas não é adequado, não. É arriscado. Nem construir e nem fazer melhorias também não é aconselhável, né? Mas se fizer, às vezes fala, mas eu só tenho lá, não tem outro lugar. Guarda tudo, documenta tudo, foto, nota fiscal, foto da construção, de tudo, tudo mesmo, para se resguardar. De conseguir reaver esse dinheiro caso precise. Porque essa situação também é bastante comum, né, doutor? E
E é bem complicado. É. Eu, É o tal do construir no terreno da sogra, né? É é, cilada, é canseira. bom, 21 e 31, para encerrar, né? Vamos encerrar. Recebi como herança de meus pais 2 imóveis. Já foi feito inventário, meus imóveis estão legalmente no meu nome e tenho 2 filhos. Posso vender um imóvel e dar o dinheiro para um de meus filhos de presente, para ele comprar outro imóvel no nome dele, sem que o outro filho venha recorrer recorrer no meu falecimento no próximo inventário? Então, em vida, ela pode sim, ela pode vender até tudo. O problema é beneficiar um filho. Se for só 50%, ela pode sim dar para um filho só. Vamos supor que não, esse imóvel é mais caro que o outro. Ele corresponde a 60% do patrimônio dela. Daí ela não pode beneficiar esse filho com tudo, não. Mas ela pode sim, vamos supor que não, ele é só. Cada imóvel vale 100 mil, quer vender um e dar para um filho só, pode. Ela pode doar esse dinheiro para ele, sim. Aí é bom ela até fazer um contrato de doação, porque o que acontece? Aí ela morre. E o outro filho sabe disso. Quando for abrir o inventário, o filho fala: peraí, minha mãe deu um dinheiro para ele antes. Eu quero que entre, que esse dinheiro volta para o monte, para contar. Se ela não fez a doação, não fez a documentação bonitinha, cláusula de incomunicabilidade, esse patrimônio vai contar como uma parte da herança dele. Por isso é importante fazer tudo bem regulamentado e dentro da norma do direito. Agora, olha o tanto como que é a lei. Se ela quiser vender os dois e dar para um terceiro, ela pode. Só que os herdeiros dela não pode ultrapassar a legítima, não pode beneficiar um muito mais que o outro. Tem uma bem pequenininha aqui, posso fazer mais uma? Estou por conta hoje. Meus pais foram casados com regime universal de bens. Minha mãe faleceu. Meu pai pode vender a casa antes de fazer o inventário. Sou filha única. Não, tem que fazer o inventário primeiro. Assim, o povo dá aquele jeitinho, né? Vende, faz um contrato lá, tem quem compra. Principalmente se for interior, é muito comum, assim. O povo faz lá, mas o certo, legal, para não ter problema, tem que fazer o inventário. Bom, porque a diferença no caso aqui, é regime universal, né? Então, De bens. no caso, 50% é dela também, né? Se ele se não tiver mais filhos. Se fosse no outro regime, que é o O da parcial, parcial, né? seria 50 também. Só porque o que acontece? Da parcial só entra o que foi adquirido na constância do casamento. Vamos supor que ele já tinha essa casa antes, aí ele não seria meio, ele não teria os 50%. Ele seria 50 porque ele só tem uma filha. Mas aí ficava, no final das contas, ficaria 50%. Mas vamos supor que fossem três, dividiria igual. Se fosse antes do casamento. Se fosse durante o casamento, era 50 dele e os outros 50 para os três. Ele era meio, metade dele. Herdeiro é quando as cotas são iguais. Meio é quando tem alguém que tem a metade. Certo. Então, mas como se trata de regime universal, daí Aí é ele é diferente, né? 50 dele. Aí, sem dúvidas, pode ter Muito bem. sido antes, pode ter sido herança. Tudo entra. Então, doutora Aline Araújo, nossa convidada das primeiras segunda-feiras de cada mês. Ah, mas o João está ficando maluco, hoje é terça, eu sei, mas é que ontem eu não pude ir. Então a gente adiou para hoje. Mas toda primeira segunda-feira de cada mês, ela sempre está com a gente aqui no quadro Lei e Direito, ela que é especializada em casos de família, né? E concessões, é isso, né? Sucessões. Mas tem que coisa séria. Agora, chegou uma pergunta aqui de um internauta aqui, doutor. Vamos fazer, né? Podemos deixar ele na mão, né?
Quando você compra um lote que foi doado pela prefeitura, o que é indicado fazer para ter uma segurança? Então, vai ter que fazer normal, contrato de compra e venda, escritura, registro, mesma coisa, uma compra e venda normal. Não tem nada de diferente. E agora tem que ver se essa doação permite a venda, né? Porque tem umas doações que são feitas para pessoas assim, de baixa renda, que uma das condições é que não pode ser vendido. E aí pode ter um problema, mas se não tiver nada, se não tiver nenhuma restrição, é uma compra e venda normal. Contrato de compra e venda, escritura e registro. Importante fazer todas as etapas até o registro para não ter problemas futuros. Muito bem. Ó, tô recebendo um sobrinho meu aqui, ó, o Thales. Alô, Thales, boa noite. Thales de Souto Oliveira, de Maruí, Terra Natal. Abraço, boa noite. E quem fez aqui a pergunta foi o Frank Yuri. Um abraço, Frank. Boa noite, muito obrigado por participar aí da nossa live. A Claudiana Cruz está chegando aqui. Muita gente está chegando, mas a nossa live está se encerrando, infelizmente, né? Doutora Aline, mais uma vez, muito obrigado. Na primeira, vai dar segunda-feira de agosto, vai dar certo? Ou será que vai dar? Então tá. Na primeira segunda-feira de agosto, nós temos um encontro marcado de novo, com a doutora Aline Araújo. Você tem... E quem tem agradeço a oportunidade para todo mundo que entrou, participou, fez pergunta. É uma satisfação estar aqui, pelo menos uma vez por mês, na sua companhia. E essa live vai ficar, esse vídeo aí depois no Instagram por algumas horas. Depois a gente vai postar somente lá no canal do Batistão. Tá bom? Doutora Aline, um abraço, uma boa noite. Tudo de bom. Beijo no coração para toda a família. E até agosto. Obrigada. Tchau. É isso aí. Por aqui a gente encerra mais uma live, Lei e Direito. E volta na quinta-feira, né? Quinta-feira a gente volta aí no canal Batistão, que é pelo YouTube, onde nós vamos conversar com o pessoal de uma clínica de recuperação de dependentes químicos. Tem uma história também, um testemunho, né, de recuperação. Então eu conto com a audiência de vocês que estiverem com a gente aqui. Quem quiser entrar no link do canal, está na bio aí o link do canal. Peço que você compartilhe, que você curta, né? Se inscreva no canal, nosso canal. E daí, na live de quinta-feira, a gente não estará aqui no Instagram. A transmissão é somente pelo YouTube, certo? Quinta-feira, às 20h30, 8h30 da noite, nosso Batistão Saúde, certo? Um abração, né? Até depois de amanhã, se Deus quiser. Tchau.